Pessoal, olá, prazer revê-los. Obrigado pelas inscrições e pelo apoio de sempre, né? Inclusive, obrigado pelas perguntas. Hoje eu vou ler aqui uma pergunta feita pela Larissa, uma inscrita aqui do nosso canal, que depois de assistir a uma videoaula que eu montei, separando os conceitos de projeção e identificação projetiva, trouxe uma pergunta bem interessante, porque ela é um pouco extensa, então eu fiz questão de separar, né, as pequenas perguntas que ela coloca ali, né, naquela questão dela, e trazer aqui para a gente abrir um pouquinho o conceito de identificação projetiva, um dos mais difíceis que há entre nós da psicanálise. A própria Klein não deixou tão claro, né, alguns pontos, por exemplo, como funciona de fato a identificação projetiva na posição depressiva, né, algo que não deu tempo de ser respondido bem por ela. Né. Ela atrela a identificação projetiva ao conceito de empatia, né, ao fenômeno da empatia. Isso já é um passo para a gente compreender, né, a identificação projetiva na posição depressiva, mas, de novo, né, ela deu corpo ao conceito, né, ela cria, né, o conceito 46, dá nome para ele em 52, uma revisão que ela faz, né, daquele artigo da nota sobre os mecanismos esquizoides. Mas, enfim, não deixa claro como é que funciona, de fato, né, a identificação projetiva nessa organização, né, que dispõe de mais recursos para enfrentamento de ansiedade, da realidade como um todo. Né. As perguntas que a Larissa faz. Primeiro, André, no filme Um Método Perigoso, a paciente que se envolve sexualmente com o seu analista, o Jung, seria um exemplo de identificação projetiva, né, já que ambos acabam partilhando de um sentimento erótico e tal? Uma parte B dessa pergunta, essa fusão eu-outro que a gente vê nessa relação entre Jung e a Sabine Spielrein, parece ser algo esperado na posição depressiva, aliás, na posição esquizoparanoide. Né? E é que eu já estou adiantando com esse ato falho, né, que sim, independente da posição esquizoparanoide, a posição depressiva e a identificação projetiva provoca o mesmo, né, ela busca o mesmo. Né? É um deslocamento espacial, isso aqui é super interessante, né, um deslocamento espacial do sentimento que até então não quero ou não posso manter só em mim. Né? O outro é usado como uma extensão minha, né? E isso inclusive difere o conceito de identificação projetiva da projeção. Né? Na projeção você não tem, nesse deslocamento, a afetação real do objeto. Pelo contrário, eu recrio no objeto, né, algo que é de outra época, outra ordem. Né? Eu personifico sem o objeto sentir isso. Na identificação projetiva você tem, né, o fenômeno da afetação. O objeto ele sente o que está sendo deslocado para ele. Né? O outro objeto ele é incluído, né, numa dinâmica a qual eu, por conta própria, não estou dando conta, né, de lidar. Isso é um fenômeno super comum, acontece em todo atendimento nosso. Né? Agora, o único risco que a gente corre, né, de trabalhar com a identificação projetiva é achar que tudo é identificação projetiva. Tudo que eu sinto numa consulta, por exemplo, numa sessão de análise, como analista, né, é o paciente, é o cliente que está mandando para mim. Né? Isso é um erro absurdo. Né? Então, um dos problemas que a gente tem, né, com o uso do termo identificação projetiva, do conceito, é achar, de novo, que manifestação contra-transferencial é necessariamente identificação projetiva em ação. E não é. Né? Uma coisa é contra-transferência, né, é pouca análise do analista, né, outra coisa é, de fato, identificação projetiva. Né? Agora, respondendo então que essa fusão e o outro ela acontece dependendo se a pessoa tem uma organização depressiva, dependendo se ela dispõe de menos recursos, como no caso da organização esquizoparanoide. Né? Essa fusão e o outro ela é de fato, né, algo da identificação projetiva e opera, né, a independência da organização. Né? Se no filme Método Perigoso a gente pode usar essa relação do Jung com a Sabina como exemplo de uma identificação projetiva, não tenho dúvida nenhuma. Né? Para quem trabalha com esse conceito, você pode usar sim essa relação como modelo. Agora, tem um detalhe importante. Né? É muito comum o uso do erótico, né, como uma forma de identificação projetiva se manifestar na posição depressiva. Tá? Não necessariamente na posição depressiva, a identificação projetiva aparece por meio de algo agressivo, deflexão da opção de morte. Não, né? Ela não tende a aparecer pelo agressivo necessariamente. Né?
uma das maneiras mais sutis e interessantes da identificação projetiva aparecer em casos, eu repito, né, em que você tem uma organização, né, depressiva da personalidade, é sim pelo lado do erótico. Né, que nesse caso, olhando ali especificamente a relação dos dois, os dois muito ligados a poder, né, os dois driblando a castração do jeito que dava, né, por meio inclusive da posição, né, hierárquica, por meio da produção intelectual, por meio, né, enfim, da paixão extraconjugal, né, como no caso do Jung, né, na época em que ele se envolve com a Sabrina, ele está casado. Né. Então ali o que dá para se compreender, pensando na identificação projetiva, é a restituição de uma condição de não falho. A restituição de uma condição de não falho. É uma restituição fálica, típica, né, daquelas que a gente encontra em quadros chamados histéricos. Né. O Jung, portador de uma histeria, né, notória, a Sabina, a mesma coisa, inclusive ela foi chamada esquizofrênica, enfim, equivocadamente do meu ponto de vista. Né, os dois com traço histérico, né, típico, e automaticamente esse desejo por poder, que é algo também típico da pessoa que está presa nessa condição histérica, que tenta negar por meio do poder a condição de falho. Né? Os dois se deixaram levar por esse drible da castração. Né? Agora, é dessa forma que eu iria ler o uso da identificação projetiva, conforme de resgatar a condição de não castrado, que dá certo no momento que eles estão juntos. Né? Agora, tem um detalhezinho importante. Né? Esse filme retrata Sabine Spielheim da pior maneira possível. Né? A coisa mais importante da vida dela, sem dúvida nenhuma, não foi essa relação com o Jung, que durou, na verdade, 2 anos, foram encontros casuais, apesar de saber que isso é grave, tem uma questão ética, etc. Tudo bem. Mas, de novo, essa mulher ela fez bastante. Né? E, infelizmente, esse filme não retrata nem 5% do tanto que ela fez. Né? Tem uma nota de rodapé lá no final do filme e tal. Mas, enfim, né? O filme não é justo. Né, como a história da psicanálise mesma não é justa com a figura da Sabina. Né, e essa retratação ela poderia ser feita num filme à parte. Lembrar que, por exemplo, ela foi a primeira a analista de criança, né, a primeira analista de criança, ela foi a primeira a escrever uma tese, né, num curso superior, né, sobre a psicanálise. Foi a primeira a usar o termo esquizofrenia, inclusive, antes do Bloiler, né, que sim, inventou isso, mas mantinha em círculos restritos. Ela foi a primeira a dar a divulgação do termo esquizofrenia também. Né, a segunda mulher a entrar, se bem me lembro, na Sociedade Psicanalítica de Viena, né, e automaticamente a primeira a antecipar essa noção super importante de um além do princípio do prazer. Né, coisa que o Freud fez questão, né, de assinalar uma nota de rodapé. Né, enfim, poderia ter sido muito melhor explorada a figura dessa mulher. Né? Infelizmente não foi, e cabe a gente fazer essa retratação. Né? Só para terminar aqui os questionamentos que a Larissa levanta, ela traz uma terceira pergunta. André, o prazer masoquista que a paciente sente tem a ver com a culpa que ela sente por desejos inapropriados com os pais, com os quais ela convive, talvez, né? Sim, é super comum ver que a gente busca a punição muitas vezes como forma, né, de uma espécie de alívio por aquilo que eu desejo e alimento no fundo. Né? A Sabina com certeza sofre disso. Teve uma relação edípica que daria, enfim, uma conversa boa para a gente abrir. Até eu convido vocês, né, de montar um espaço à parte, montar uma aula se vocês quiserem. Eu me incumbo, né, de trazer e organizar uma aula para vocês apresentar quem foi a Sabina, de onde ela vem, né, qual que é essa relação, e tecer aí uma espécie de exercício, né, em cima de um triângulo edípico que nela com certeza vai aparecer o pai muito poderoso, ela vem de uma família muito rica, né, a mãe também, essa mulher cheia de status, faz a questão de manter a ordem da casa, aos 5 anos de idade, um pouquinho antes na verdade, ou seja, pleno auge da fase fálica, ela é mandada para um colégio que só ia realmente quem tinha muito dinheiro, mas enfim, ela é afastada dos pais à força, né? Esse corte ele é significativo na vida emocional dessa criança na época, mas enfim, tudo em nome de um status, muito poder, enfim, falava 6 línguas, né? Teve uma educação, ela, enfim, sabia tocar piano como poucos, né? Então, Sabina ela tem uma relação muito forte com o poder, essa relação é restituída assim
né, por meio da figura do Jung. O Jung, naturalmente, né, por conta de toda uma questão com o poder também que ele tinha, não à toa se aliou ao Freud tão forte, não à toa não submeteu ao Freud, né, em certo aspecto também. Mas como eu disse, né, se vocês quiserem, me responsabilize de criar, configurar uma aula, né, bem legal sobre ela. A gente faz essa aula por Google Meet, que eu uso para fazer os encontros com o meu grupo de estudo. Tá? Quem tiver dúvidas sobre o grupo também pode deixar aí nos comentários. Obrigado, tá? De verdade. Fico aguardando, né, mais respostas e preparando mais coisas para vocês aí, né, na sequência. Tá? Toda semana eu tô por aí, só se realmente acontecer alguma coisa, né, consultório, enfim, cheio, tá bastante processo em andamento, às vezes toma um pouquinho mais de tempo, né, e não dá tempo de se organizar para fazer. Eu estou gravando esse vídeo agora 10h15 da noite, acabei de terminar as consultas nesse segundo, né, mas de coração, com prazer enorme, tá bom? Obrigado pela acolhida de sempre e vamos lá, a gente se vê semana que vem, tá? Tchau.